objetivo da aula de hoje é falar sobre o teste de significância e a estatística p-valor. Então, vamos para um conceito fundamental da hipótese nula. Numa comparação de dois grupos, controle versus tratado, por exemplo, a hipótese a ser testada é dominada de H0, hipótese nula. Ela é definida tradicionalmente como a hipótese de nenhuma diferença entre as médias dos grupos. Porém, H0 não tem nada a ver com igualdade. H0 tem tudo a ver com chance. Mas H0 deve ser definido de outra forma. H0 representa a distribuição de que a chance ou acaso é o fator de influência responsável pela ocorrência dos dados obtidos, ok? Bom, então H0 representa as circunstâncias para as quais quaisquer diferenças observadas nos dados são devidas ao acaso, ou como formalmente conhecidas na estatística como sampling error, flutuação amostral, erro de amostragem. Bom, por que definimos comumente H0 como diferença de médias? Porque a gente sabe, mesmo antes de realizar o experimento, que as médias diferem, nada absolutamente igual na natureza. Então, qual seria a correta definição de H0? A hipótese onde quaisquer diferenças encontradas são devidas ao acaso. Bom, o Fisher é o estatístico inglês que desenvolveu o teste da análise de variância e também o conceito de randomização dos experimentos e também o conceito de teste de significância e p-valor, né? Então, nesse livro dele, página 35, fala assim: a posição mais geral de nossa hipótese nula é, portanto, a condição às quais duas médias tendem a ser iguais. Então, é nessa frase que a noção de igualdade de médias se tornou, infelizmente, uma propriedade que define H0, ok? Então, o H0 poderia ser corretamente definida como hipótese da chance, do erro de amostragem, no lugar de hipótese de nenhuma diferença. Ou, em termos mais concretos, H0 poderia ser corretamente definido como uma curva normal, onde essa curva normal está abraçando todas as médias que surgem, as amostras cujas médias surgem por acaso, tá? Então, se todas essas amostras que surgiram por acaso são abraçadas por essa curva, então quer dizer que elas não diferem, que a diferença é apenas devido a algo de flutuação de amostra, de seleção amostral. Então, vamos lá. O p-valor quantifica a discrepância, a diferença entre um conjunto conhecido de dados e a hipótese nula, se a probabilidade dos resultados é tão discrepante ou mais sobre a hipótese nula. Quando a probabilidade dos resultados é tão discrepante, quer dizer o quê? Que a curva não está abraçando aquela média, aquela amostra que tem uma certa média, ok? Então, e lembrar que eu sempre falei para vocês dessa frase: se uma observação é rara sob determinada hipótese, é evidência contra a hipótese. Essa observação pode ser o quê? A estatística Z da curva normal, pode ser o teste de Student, que quadrado, razão F da análise de variância. E rara quer dizer o quê? Improvável, ocorre pouco, a curva não está abraçando, em geral, inferior a 5%. Sob determinada hipótese, é que eu já parto que é verdadeira essa hipótese H0, ou seja, que tem uma curva que está abraçando os dados, tá? Então eu quero ver se eu posso ou não ficar com essa minha afirmação, que tem uma curva que está abraçando os dados. Eu quero ver se é razoável ou não eu ficar com essa suposição.
Então, o p-valor avalia o grau de inconsistência entre a curva e os dados observados. Os dados observados têm uma média. A hipótese nula é a curva normal de médias amostrais. Podem lembrar do teorema central do limite. Bom, em 1925, Fisher, quando ele desenvolveu o método de significância, ele fala assim que o p-valor deve ser interpretado como uma medida de evidência. E ele concebeu os testes para confrontar uma hipótese nula com as observações, como apenas uma evidência contra a hipótese para prosseguir o estudo, não como regra de decisão, ok? A estatística na indústria, ela faz teste de hipótese como regra de decisão. Não era bem esse a ideia, a concepção de Fisher quando ele desenvolveu o teste de significância. Para Fisher, o p-valor, medida de evidência, deveria ser combinado com outras fontes de informação sobre o fenômeno em estudo, ou seja, utilizar a estatística com bom senso, considerar todas as informações do fenômeno, ok? Bom, se um limite de significância for estabelecido, em geral é 5%, deveria ser flexível, deveria depender do conhecimento anterior, do background, do que já se sabe sobre o fenômeno em estudo. Para Fisher, se o resultado é significante, rejeitamos a hipótese. Mas se não é significante, nenhuma conclusão pode ser estabelecida. O p-valor é probabilidade de obter o resultado particular, o outro mais extremo, quando a H0 é verdadeira e não existem outros fatores possíveis que influenciam o resultado. A questão aí é a questão de abraçar. H0 é essa curva normal que está abraçando médias, né? Quando o valor particular está muito extremo, quer dizer que os braços da mãe, embora a mãe tenha uma envergadura de braços grande, ela não atinge, não consegue abraçar aquele filho. Então não é filho dela, é filho do vizinho, da vizinha, né? Bom, então é isso. Então aquela amostra que não está sendo abraçada não faz parte da família, ok? Bom, o p-valor deixa de ser uma medida de evidência contra H0 se tiver outros fatores que possam intervir explicando o resultado particular. Um resultado significativo para Fisher significa que os dados proporcionam evidência contra a hipótese H0. Bom, agora a questão é a seguinte: os pesquisadores querem saber quão provável, qual a probabilidade que os resultados obtidos, aquela amostra, aquela média, ocorreram por chance, por acaso ou não. Então, olha o que os pesquisadores gostariam de saber. Eles gostariam de saber o seguinte: dado, aqui essa barra aqui, probabilidade condicional, dado que os dados foram obtidos, qual a probabilidade de H0 ser verdadeiro? Porém, o teste de insignificância não responde a isso. O que ele responde? Ele responde o p-valor. Então, como é que seria aqui? Vamos ver se eu consigo dizer para vocês. Se você inverter, o D está no denominador, ele passa para numerador. E o H0 está em numerador, e ele passa a denominador. Isso é o p-valor. Então, o p-valor é o inverso disso. É a probabilidade daquele dado, tendo em vista que a hipótese é verdadeira. Então, eu parto que H0 é verdadeiro, então aqui é H0, e eu quero saber a probabilidade dos dados. Isso é o p-valor. Então, o teste de significância, ele mede o p-valor, mas não que o estatístico, que o pesquisador gostaria de saber. Tendo em vista essa limitação, essa fraqueza desses testes, já pensaram em banir esses testes, mas eles verificaram que a culpa não é do teste, mas sim é do pesquisador que não tem o devido conhecimento de estatística. E se você tirar esses testes, você vai ficar com o quê? Na verdade, ficaria sem nada para interpretar. Então, os métodos estatísticos devem orientar e disciplinar o pensamento, nosso pensamento, mas não devem determiná-lo. Então, essa força-tarefa estudou há 20 anos, né? A conveniência ou não de
banir, retirar os testes de significância das revistas de psicologia. Porém, eles perceberam que não é o caso. O caso é de que as pessoas soubessem se orientar o pensamento, né? A usar a estatística, que sempre deve ser utilizada com bom senso. Bom, então chegamos aqui ao final. Eu quero agradecer a atenção de todos e reconheço que há uma certa dificuldade para entender isso. Porém, tem que ter paciência. Cada aula acrescenta um pequeno aspecto e aí pouco a pouco vocês vão assimilando. Em pequenas doses, chegaremos lá à compreensão dos testes de estatística. Obrigado pela atenção.